que eu acho que eu tô vendo. Quem tiver com o computador, tira um print e manda no grupo para mim, fazendo favor, ou a Sandra, ou a Luma, ou alguém, fazendo favor, tá bom? Bom, estamos gravando, eu vou passar a palavra para a Olivia. Sejam todos bem-vindos a mais um grupo do Interveps, Grupo Intervenção do Estado na Vida das Pessoas, com a orientação do professor Renato Bernardi. Hoje, a gente vai falar sobre a violência obstétrica no Brasil, e a monitoria é de responsabilidade da Olivia Maraston. A palavra está com você. Obrigada, Marcos. Olá a todas e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje para a gente conversar sobre um tema tão importante que é a violência obstétrica. Bom, mas deixa eu me apresentar antes. Eu me chamo Olivia, eu estou no 2º ano de Direito na UEMP e eu sou bolsista PIBIC, sob a orientação do professor Renato. Bom, o tema da nossa reunião hoje é a violência obstétrica no Brasil. Eu descobri esse tema por meio da minha pesquisa para o PIBIC, que é sobre violência doméstica, e no meio dos artigos, dos documentos que eu estava lendo, eu li uma cartilha que trouxe o termo violência obstétrica. Eu, como uma boa pessoa curiosa, fui pesquisar para saber mais a fundo do que se tratava, e é um assunto que me deixou muito incomodada e inconformada, porque a violência obstétrica ela é uma violência institucional, o que faz com que as vítimas muitas vezes não percebam que elas estão tendo seus direitos violados. E a gravidez, que é um momento já desafiador, pode ser traumático e também prejudicial, tanto para a pessoa grávida quanto para o bebê, por conta das condutas abusivas, dos tratamentos desumanizados, que partem dos profissionais de saúde, que em tese deveriam proteger e resguardar esses direitos. Mas eu acredito que uma das formas da gente combater a violência é pesquisar, é debater, é discutir. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje e ter essa oportunidade de trocar conhecimento. E, bom, a apresentação ela vai começar com um panorama dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Depois a gente vai trazer uma conceituação do que seria violência obstétrica. Em seguida, a gente vai trazer algumas informações sobre como ela ocorre no Brasil e também as legislações que versam sobre esse tema. Depois a gente vai trazer a violência obstétrica contra os homens trans, até porque as mulheres não são as únicas vítimas desse tipo de violência, dada a possibilidade dos homens trans também engravidarem. E por fim, para demonstrar que toda violência pode ser combatida, desde que arguida dos meios necessários para isso, a gente vai falar um pouco sobre o parto humanizado. Bom, dito isso, eu espero que seja uma reunião muito proveitosa e um debate muito produtivo. E eu vou compartilhar aqui a tela e já vou passar a palavra para a Tamires. Espera aí. Um minutinho que não está aparecendo aqui. Tá aparecendo a tela? Tudo certinho? Sim. Bom, e só para falar, as expositoras vão ser a Ana Clara, a Flaviane, a Maria Giovana e a Tamires. E eu já passo a palavra para a Tamires. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Tamires Petrizzi, sou bolsista PIBEX, orientada pelo professor Bernardi. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a Olivia pela oportunidade de ser uma das expositoras. E eu vou falar um pouquinho sobre o histórico dos direitos sexuais e reprodutivos e sobre a conceituação do que são esses direitos sexuais e reprodutivos. Então, começando pelo histórico, o primeiro ponto que eu trouxe é o Renascimento, justamente porque foi no Renascimento que se começou a considerar a existência
de dois sexos biológicos distintos. Então, até o Renascimento, não havia essa consideração de que os sexos biológicos eram distintos. Além do Renascimento, não está no slide, mas tem a Revolução Francesa com seus ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que também foram importantíssimas para dar uma maior visibilidade para as mulheres. E é a partir desse ponto que aquela visão de que as mulheres eram homens atrofiados começou a se transformar. E aí, já passando para o primeiro ponto mais importante, eu trouxe algumas conferências e encontros internacionais para mostrar justamente essa proteção internacional dos direitos sexuais e reprodutivos. E o primeiro deles é em 1948, com a DUD, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi declarada para todos os seres humanos, sem qualquer distinção. E com isso, os direitos humanos das mulheres também começaram a ganhar maior visibilidade e, consequentemente, os direitos sexuais e reprodutivos também. E aí nós temos na década de 80 o surto do HIV, né, da AIDS, e na década de 80 que os direitos sexuais começaram a ser debatidos pela primeira vez, justamente por conta do surto do HIV e da AIDS. E ali eu trouxe a conferência de 1994, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, justamente porque nessa conferência a ideia era de que os direitos fossem os sexuais. Só que, na época, era ainda visto como algo muito radical usar esse termo. Então, nessa conferência, os direitos reprodutivos apareceram, mas os sexuais ainda não, embora já estavam sendo debatidos por conta desse surto da AIDS. Aí, em 1968, com a Conferência Internacional de Direitos Humanos, os direitos reprodutivos, eles passaram a ser vistos ligados à autonomia reprodutiva da mulher. E aí nós tivemos também, em 1975, a primeira Conferência Internacional da Mulher, e nessa primeira Conferência Internacional da Mulher, já dando seguimento a essa ideia de autonomia reprodutiva, declarou-se, então, o direito à escolha reprodutiva, com a noção de controle, integridade corporal, e, de fato, a autonomia reprodutiva foi concretizada. Aí, em 1984, nós tivemos o primeiro Encontro Internacional da Saúde da Mulher, e nesse primeiro encontro, os direitos reprodutivos, eles foram publicados, né, em documentos oficiais, e a gente passava por um período que tinha ascensão do movimento populacional, né, do crescimento populacional, e também do movimento feminista. E aí nós temos, em 1993, a segunda Conferência Internacional de Direitos Humanos. Essa conferência, ela falava sobre a sexualidade das mulheres, então já remetia aos direitos sexuais. Em 1994, a conferência que eu já comentei com vocês, né, que o nome seria direitos sexuais, mas eles manteram, então, os direitos reprodutivos. Em 1995, foi a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, e é nessa conferência que houve o estabelecimento mesmo do que eram esses direitos sexuais, do que eram os direitos reprodutivos, com a Declaração de Beijing. E aqui, pode passar, Olivia. Eu trouxe também um pouquinho do panorama histórico dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. E o primeiro ponto é direitos sexuais e reprodutivos e a religião. Nós vivemos em um Estado laico. E por que eu trouxe isso? Justamente porque a influência da igreja, consequentemente, é direta no que envolve os direitos sexuais e reprodutivos. Porque, principalmente da Igreja Católica Romana, né? Então, existem aqueles padrões, né? Um padrão de família, formada sempre por um homem, por mulher e seus filhos. A sexualidade, ela tem que estar ligada à reprodução. O aborto é visto como um pecado. Então, essa influência das religiões, elas atingem diretamente os direitos sexuais e reprodutivos, como se a mulher devesse
só ter relações sexuais para fins de ser mãe, né, de ter filhos. E como exemplo disso, o Código Penal de 1916 e de 1940. O Código Penal de 1916, ele afirmava que a mulher deveria ser submissa à posição ao marido, né? Porque caso essa mulher não fosse uma mulher honesta, ela podia até perder a guarda legal dos seus filhos. Então, tudo isso vem muito ligado a essa influência religiosa. E aqui no Brasil, nós sabemos que o aborto ele é ilegal, né? Salvo as exceções previstas em lei. E recentemente nós tivemos o caso daquela criança que foi estuprada pelo tio. Houve um movimento religioso muito forte no hospital para que não houvesse o aborto. Então, tem muito essa influência direta nos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E aí, no Código Penal de 1940, nós tínhamos um artigo já revogado que previa o perdão do estupro em alguns casos. E um desses era caso essa vítima se casasse com a gente, né? Se a vítima do estupro se casasse com o seu estuprador, o estupro seria perdoado. Então, atinge também diretamente os direitos sexuais e reprodutivos. Aí nós tivemos a abertura democrática no Brasil, onde esses direitos eles passaram a ser utilizados diretamente ligados à saúde reprodutiva da mulher e à saúde da mulher em si. Então, nós tivemos o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que depois ele passou a ser a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, pensando justamente sobre esses direitos reprodutivos. E aqui a Constituição Federal de 1988. Na Constituição Federal de 1988, nós temos a liberdade do indivíduo resguardada. Então, esses direitos sexuais e reprodutivos, eles não estão previstos de uma forma explícita, mas eles estão lá, visto que todos os indivíduos têm liberdade. E aí nós podemos pensar em alguns direitos, o direito de viver e expressar livremente a sua sexualidade, que envolve diretamente os direitos sexuais, o direito de escolher o seu parceiro sexual, o direito de viver plenamente a sua sexualidade, o direito à informação e à educação sexual, então, o direito a ter métodos contraceptivos disponibilizados. Então, tudo isso são direitos implícitos, mas que envolvem os direitos sexuais e reprodutivos. Então, passando para a conceituação, pode passar, Olivia. Passando para a conceituação desses direitos, eu trouxe uma citação de um dos materiais que nós utilizamos de base. Então, os direitos reprodutivos, eles referem-se ao direito de decidir livremente e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, bem como o direito a ter acesso à informação e aos meios para a tomada dessa decisão. E os direitos sexuais, eles dizem respeito ao direito de exercer a sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, de coerção ou de violência. E agora eu já passo a palavra para a Fabiane. Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso poder apresentar aqui com vocês sobre este tema. Muito obrigada, Olivia, por me aceitar, né, no grupo. Eu sou mestranda da UEMP, né, mestranda em Ciência Jurídica na UEMP, e vamos falar agora um pouquinho aqui com vocês o que vem a ser essa violência obstétrica. Então, é interessante que a Tamires colocou essa questão da religiosidade, né, nesses processos reprodutivos e sexuais da mulher. E eu inicio justamente trazendo esta perspectiva, né, religiosa sobre o parto, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Então, isso está em Gênesis, né? E, inclusive, no nosso texto base, né, fala a respeito do dossiê Parirás com dor, né? Então, por que eu trago isso? Que este momento da mulher, onde ela está ali dando à luz ao seu filho, ele é um momento de
um sofrimento, uma entrega, uma vulnerabilidade, e aonde essa questão de dor, né, ela é inerente muitas vezes a este processo. Toda mulher sente dor, todas as pessoas, né, vão passar por esta situação? Não, mas em sua grande maioria, né, este sim é um processo aí bastante doloroso e de extrema exposição e extrema vulnerabilidade aqui da mulher neste momento. Pode passar, Olivia. Bom, então a violência obstétrica, né, ela vem a ser aí uma espécie do gênero de violências contra a mulher. Então nós já debatemos aqui algumas vezes, né, sobre o tema aí da violência, né, contra a mulher, e esta violência obstétrica, ela faz parte deste catálogo, né, de violências aqui contra a mulher, e justamente por esse domínio, né, patriarcal sobre o corpo das mulheres. E a violência obstétrica, ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2014 como uma questão de saúde pública, né, que vem afetar diretamente as mulheres e os bebês. Pode passar, Olivia, por favor. Bom, essa terminologia de violência obstétrica, ela foi proposta aqui na identificação de qualquer ato de violência direcionado à mulher grávida, parturiente ou puérpera. Então, no estado gestacional, no momento ali do parto e depois do parto, e isso inclui também os processos de abortamento, tá? Então, ou então essa violência aqui praticada contra o bebê. Ele pode ser praticada, essa violência, durante assistência profissional, que signifique desrespeito à sua autonomia, à sua integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e também às suas preferências. E que aí tem a ver também com o que a Tamires colocou em relação a esta autonomia da mulher, que muitas vezes é desrespeitada nesses processos de violência obstétrica. O próprio termo violência obstétrica, ele foi bastante questionado, e isso nós vamos falar aqui no grupo um pouco mais para frente, como uma terminologia muito pesada para o que acontece, né? Então, este questionamento, e que de fato é uma violência. Bom, esta violência obstétrica, ela também vai abranger os processos aqui de medicalização e transformação patológica dos processos que são naturais, né? Então, especialmente aqui, o tempo de parto, né? Então, um parto natural, um parto normal, ele se inicia mais ou menos aí umas 2 semanas antes da data provável do parto, com uma preparação, e o processo mesmo de expulsão do concepto, de expulsão do bebê, pode durar aí, variando, obviamente, de mulher para mulher, mas aí, tranquilamente, umas 12 horas. Então, este processo de transformar isso em algo problemático, em algo difícil de ser assistido, né, tudo isso também é considerado aqui uma violência obstétrica. Pode passar, Olivia, por favor. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho, né, destas manifestações da violência obstétrica, justamente para compreendermos, né, quais são esses processos, quais são essas manifestações, de que forma essa violência, ela ocorre. Então, eu vou iniciar para vocês aqui com este processo, né, da demora na assistência, a recusa de internações nos serviços de saúde, que significa que resultam, né, em um cuidado negligente com a gestante. Em alguns autores, em alguns textos, nós vamos encontrar isso como a peregrinação. Então, é a peregrinação da gestante, né, em vários sistemas de saúde para que seja atendida. Então, chega em um, não está na hora, volte para casa, aguarde em casa, sem nem uma consulta.
para no hospital, não, nós não temos vaga, vá para outro hospital, enfim. Então, esta demora, né, e também a recusa da internação nos serviços de saúde. Pode passar, Olivia. Bom, nós temos também, este talvez seja bastante comum, infelizmente, algo bastante comum aí relacionado a esta violência obstétrica, que são os maus tratos verbais ou psicológicos, os desrespeito aqui à privacidade e à liberdade de escolhas, esse desrespeito aqui à privacidade, nós temos, por exemplo, uma questão nos hospitais universitários, né, onde a gestante, ela passa por exame de toque de vários estagiários de medicina, né, então, não que esse aprendizado, não que os estagiários, né, enfim, me fugiu até, mas que eles não tenham que efetivamente acompanhar isso, mas nós temos, às vezes, assim, 8 estagiários para fazer isso, né? Então, onde que fica, né, esta privacidade da mulher? É a sua liberdade de escolhas. O Brasil tem um grande problema em relação justamente à escolha. Residentes, obrigada, Sandra. Os residentes, né? Então, os residentes estão lá, passam, né, por vários residentes. Então, dentro dessa liberdade de escolha, o Brasil tem um grande problema em relação ao parto natural, ao parto normal. O Brasil é um grande recordista de cesáreas e que nem sempre isso é uma escolha da mulher, né? Então, ela quer optar pelo parto natural, quer optar pelo parto normal, mas ela é desencorajada ou simplesmente isso não é propiciado a ela. Intervenções também aceitas com base em informações relatadas parciais ou distorcidas. Então, olha, se a gente não fizer uma cesárea, o seu bebê vai morrer, você quer que seu filho morra. Eu, né, na minha gestação, teve uma situação onde eu ainda grávida e com o médico, minha filha era um ser lá, um girino ainda, né, e ele falava assim, viu, ela é muito grande, você vai sofrer muito se você tiver parto normal. Então, poxa, não tinha nem como saber isso ainda, né? Então, já desencorajando este processo, numa informação ali, né, distorcida. E também nesses maus tratos aqui, e especialmente psicológicos, proibir ou impedir a presença de um acompanhante. E este acompanhante aqui não é necessariamente o pai da criança, necessariamente o marido. Eu posso querer uma outra pessoa da minha confiança, né, que seja ali o meu acompanhante. Então, essa parte de desencorajar também, né, mas não vai desmaiar lá, né, pai? Você vai dar mais trabalho, nós vamos ter que largar. Então, ao invés de contribuir com esta presença de um acompanhante. Nesta parte aqui também, pessoal, nós temos algumas questões da cobrança, né, de taxa de disponibilidade para acompanhar o parto normal, principalmente, né, que então, como ele é um processo longo, processo demorado, você tem que pagar uma taxa para o seu obstetra que te acompanha durante o pré-natal, e também a cobrança, né, por esta participação aqui de um acompanhante no momento do parto. Bem, isso também vai ser trabalhado daqui a pouquinho, né, pela colega. Bom, dentro desses maus tratos verbais e psicológicos, nós temos algumas frases que aparecem, né, em vários trabalhos a respeito da violência obstétrica, né, que na hora de fazer estava gostoso, então pare de gritar, né, para de pedir, porque no ano que vem você está aqui de novo. Abre as pernas de novo, abriu para entrar, tem que sair, né? Se entrou, tem que sair. Então, você já está nessa posição, né, de vulnerabilidade, de dor, e ainda fica escutando esse tipo de coisas. Eu sei o que deve ser feito, então, esta autoridade do profissional de saúde, como o seu saber, né, aí, acima daquilo que a natureza e daquilo que a mulher deseja. Pode passar, Olívia. Bem, não bastasse isso, né, nós temos também
os maus tratos físicos, né, que se caracterizam aqui pela realização de procedimentos coercitivos ou não consentidos, né, então obrigam a mulher a passar por determinados procedimentos. Aqui nós temos desde procedimentos um tanto mais leves, né, quanto procedimentos mais invasivos. Então, por exemplo, lavagem intestinal, a tricotomia, né, que não são procedimentos necessários para o parto e que acabam sendo feitos como se fosse necessário. A recusa na administração de analgésicos, né? Então, parto dói mesmo, parirás com dor, então não precisa de analgésicos. A não utilização de alguns procedimentos que são recomendados, né? E dentro dessa questão dos procedimentos recomendados, talvez a questão mais interessante da gente falar é a respeito da posição de litotomia, que está um pouquinho abaixo ali no nosso slide, que esta posição, que é aquela posição ginecológica, né, a posição quando a mulher fica com as pernas apoiadas, é uma posição não recomendada para o parto. No entanto, é a posição mais utilizada para se parir, né? Por que essa posição não é a mais recomendada? Porque ela dificulta o processo de parto, ela dificulta a ação da gravidade, ela não permite que o osso sacro se movimente para a expulsão do bebê, então dificulta toda a mecânica do parto, né? No entanto, é ainda hoje a posição aí mais utilizada ainda, né, para o parto. Bom, nós temos também a questão da episiotomia e o ponto do marido. A episiotomia, ela consiste num pique, como os médicos costumam dizer, né? Só um piquezinho, mãe, que na verdade é um corte, né, da vagina, na região do períneo, entre a vagina e o ânus, para abrir mais a vagina para esta expulsão do bebê. Normalmente, esta episiotomia é feita também sem nenhuma analgesia, e aí, na hora de fechar essa parte, ainda eles dão um ponto a mais, que é chamado ponto do marido, que é no sentido de fechar mais o canal vaginal, dando uma impressão de nova virgindade aí, né, trazendo um atributo de uma nova virgindade para a mulher, visando a satisfação do companheiro, né, do esposo, e por isso que é chamado de ponto do marido. Também nós vamos encontrar muitas referências a respeito da manobra de Chrysler, que é a parte de empurrar a barriga da gestante. Então, os profissionais normalmente da enfermagem se debruçam em cima da gestante, então não é assim uma massagenzinha, né, para o bebê sair, não. Elas montam em cima da barriga para agilizar esta expulsão. De tudo isso que nós estamos falando aqui, a manobra de Chrysler é a única prática oficialmente contraindicada pelo Ministério da Saúde. É a única prática aqui que oficialmente foi contraindicada, e isso desde 2017. Então, ontem, né? 2017 é ontem ainda. Bom, e também a infusão de ocitocina e a ruptura artificial da membrana amniótica. A ocitocina é um hormônio que visa esta aceleração do parto, né? Porque quem é que quer ficar lá 12 horas esperando essa pessoa parir, né, gente? Vamos agilizar esse processo fazendo a aplicação aqui de hormônios, né? E quando atinge ali uma certa dilatação, tem este rompimento mecânico da membrana amniótica para facilitar também esta expulsão. Pode passar, Olivia, por favor. Bom, nessa questão da violência obstétrica, nós temos uma grande dificuldade do reconhecimento pelas próprias mulheres do que vem a ser violência. Então, normalmente, como vem por esse discurso da autoridade, né, o médico falou, o médico disse, ele me orientou, e ele sabe, então acaba não conseguindo identificar que diversas destas manifestações se tratam de violência obstétrica. Então, há também uma grande distância, né, entre indicar a agressão sofrida
e reconhecê-la e nominá-la como violência e como os maus tratos, né? Muito fica nessa de faz parte do processo de parto. Então, este reconhecimento do direito das mulheres à escolha e à recusa informada e de não serem submetidas às intervenções não consentidas é bastante recente. Então, por isso a importância disso, né, que nós estamos discutindo aqui hoje, né, de trazer este tema aqui hoje para essa discussão, justamente para que a gente possa identificar. E tanto que o nosso texto base, né, ele fala violência obstétrica no Brasil, um conceito em construção, né, justamente por esta ideia ainda nova a respeito da violência obstétrica. Eu vou passar a palavra para a Maria agora, que vai dar continuidade aqui à nossa apresentação. Boa tarde, gente. Também quero agradecer a Olivia por poder participar dessa apresentação, que ela é tão necessária e importante de ser abordada. Bom, eu vou estar falando sobre as legislações e dados do nosso país. Apesar da violência obstétrica ela ter sido reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma questão de saúde pública, que afeta diretamente o direito das mulheres, como as meninas falaram, no Brasil ainda não existe uma legislação federal específica que tipifica esse tipo de violência. Assim, com a ausência de uma legislação própria, alguns órgãos eles ficam responsáveis por regulamentar os comportamentos médicos, bem como amparar as vítimas através de resoluções e portarias, e resolver questões pertinentes ao assunto. Alguns desses órgãos são a Organização Mundial da Saúde, a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Humanizado e a Anvisa. Também, a nível federal, a gente pode ter um embasamento legal relacionado à violência obstétrica regulado, mesmo que indiretamente, pela Constituição Federal. O artigo 1 da Constituição, ele fala que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos garantir a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção, e tem que garantir a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e combater os tratamentos assemelhados à tortura, tratamento desumano, tratamento degradante. O artigo 6º também, que ele fala sobre a proteção à maternidade. Apesar de estar caminhando em passos lentos e estar em construção dentro da nossa sociedade, de forma lenta, alguns direitos reprodutivos das mulheres, eles estão sendo reconhecidos e estão sendo pautados dentro do nosso ordenamento jurídico, como a Lei 11.108 de 2016, que foi que a Flaviane falou anteriormente, que todas as gestantes, elas têm o direito de ter um acompanhamento escolhido por elas durante todo o processo de parto, e não deve haver restrição de gênero e também vou falar, tem que ser o marido, tem que ser a mãe, não. Você leva quem você quiser, quem você tiver confiança, e isso é um passo muito importante, porque a partir do momento que você tá com uma pessoa de sua confiança ali, que tá vendo o que você tá fazendo, que tá vendo o que os outros estão fazendo com você, é triste pensar isso, mas às vezes na frente dos outros eles não vão praticar violência, então garante uma seguridade maior. Também tem a portaria 569 de 2000, que ela instituiu o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que essa portaria, ela objetiva assegurar melhor acesso, dar uma maior cobertura da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência aos gestantes e também depois, após ao recém-nascido. A Rede Cegonha, ela foi uma rede instituída pelo SUS, através de uma portaria que, posteriormente, ela foi alterada pela portaria 2.351 de 2011, constitui uma estratégia do Ministério da Saúde para implementar uma rede de cuidados maior, assegurando às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e dando uma atenção mais humanizada, não só técnica, para a gravidez, para o acompanhamento da gravidez. Aí uma lei que fala específica, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, é uma lei do Estado do Paraná, que é a Lei 19.701 de 2018. Essa lei, sim, ela dispõe especificamente sobre a violência obstétrica e sobre os direitos da gestante, descrevendo as situações que podem ser passadas e que podem ser violência obstétrica, e também elas elenca as formas de realização de denúncia, ou seja, eu acho que essa lei é uma lei, achei ela bem importante, bem eficaz, porque ela sim dá um caminho certo para que as mulheres vítimas de violência obstétrica possam ser guiadas.
E apesar desses avanços de forma lenta que a gente citou, em relação aos direitos reprodutivos da mulher, o Ministério da Saúde, esses tempos mesmo, em 2019, publicou um ofício que ele julgava o termo de violência obstétrica como incorreto. No documento, ele falava que o posicionamento oficial do Ministério da Saúde é que o termo de violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca de um cuidado humanizado. Esse ofício teve muitas notas de repúdio de instituições e o motivo é claro, né? E após recomendações do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde, ele reconheceu, através de um outro ofício, o direito legítimo das mulheres usarem o termo de violência obstétrica, para enfrentar os maus tratos e de respeito no momento do parto. Só que essa mudança, ela só ocorreu por pressões externas, né? Então, isso revela aqui um pensamento muito retrógrado, muito conservador, com muita retirada de direitos femininos do governo. E a gente não pode aceitar que um ministério, ele se preocupe, o Ministério da Saúde, tão importante com o termo em si, o qual é real e as mulheres vivenciam todos os dias, ao invés de se ocupar com implementar de formas eficazes que combate a esse tipo de violência e as outras tantas violências que as mulheres sofrem no cotidiano. Agora, alguns dados sobre a violência obstétrica no Brasil, que a CPI da mortalidade materna, a CPMI, ela verificou que 98% das mortes maternas, elas poderiam ter sido evitáveis. E enquanto nos países mais desenvolvidos, as mortes maternas, elas estão cada vez mais raras, no Brasil, essa situação, ela tem uma tendência de crescimento, chegando a quase 70 mulheres a cada 100 mil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo maior país com percentual de partos realizados na cesárea no mundo. Foi como a Flaviana também falou anteriormente, que não que a cesárea ela não deva ser feita, não que ela é uma coisa ruim. Em alguns casos, ela é necessária, ela é o que deve ser feito. Só que por o parto normal, às vezes, demorar mais, por ele ser mais complicado de fazer, os profissionais da saúde não estão preocupados com o que a mulher quer, com o que a mãe quer, como ela vai se sentir. E vai lá e realiza uma cesárea. E esse percentual, ele é mais alto ainda dentro da medicina privada, que mais de 85% dos partos são feitos nas cesáreas, sendo que a recomendação do OMS é que fiquem até 30%. E fazendo a pesquisa sobre o assunto, eu estudei sobre a pesquisa Nascer do Brasil, que ele fala que fez um inquérito nacional sobre o parto e nascimento, foi feito pela Fiocruz, e que as entrevistadas que tiveram parto normal, 53% passaram pela episostomia, e a recomendação da OMS é que fique entre 10% e 30% dos partos. Então, a gente vê que os índices brasileiros, eles estão muito acima do que é recomendado. Então, que a violência obstétrica no Brasil, ela é muito alta. Esse assunto, ele deve ser estudado, deve ser falado para que esses índices, eles diminuam. E fazendo um recorte racial dentro dessa problemática, o Brasil, as mortes maternas das mulheres negras são aproximadamente 2 vezes maiores do que em comparação com as mulheres brancas. Numa pesquisa realizada no Rio de Janeiro, entre 2010 e 2017, 269 mulheres negras, elas morreram em decorrência do parto, enquanto 71 mulheres brancas tiveram o mesmo destino. E na mesma pesquisa, 77% das mulheres que sofreram qualquer tipo de violência obstétrica, elas eram negras. E também, na mesma pesquisa do Nascer do Brasil, realizado através de prontuários médicos, de quase 24 mil mulheres coletadas entre 2011 e 2012, mais de 10%, quase 11% das mulheres negras não foi aplicada anestesia local para a realização do procedimento. Enquanto, quando for comparado com os índices das mulheres brancas, o não recebimento foi de 8%. Eu imagino que a dor deva ser, tipo assim, muito grande, já com anestesia, já é uma situação, assim, dolorida para a mulher, e agora imagina sem anestesia, como é que é uma falta de extrema sensibilidade com o que as mulheres sentem. E eu acho que é necessário mostrar que as vítimas da violência obstétrica, elas atingem as mulheres consideradas e elas já são mais vulneráveis socialmente, ou seja, as de classes sociais mais baixas, as mulheres negras, as mulheres periféricas. Então, dentro dessa problemática, dentro dessa questão, ainda há aquelas mulheres que sofrem mais, que estão mais tendo seus direitos negados, como
os outros diversos direitos que a gente vê que as mulheres estão perdendo no nosso país. Vou passar a palavra agora para a Olivia. Bom, eu vou falar um pouco sobre a violência obstétrica contra os homens trans. A violência obstétrica ela é comumente discutida tendo a mulher como vítima dessa violência. Tanto que até agora nas exposições a gente deu enfoque na mulher, mesmo porque elas são o alvo majoritário desse tipo de violência. Mas a gente não pode deixar de trazer para debate que a violência obstétrica acontece contra os homens trans, dada a possibilidade que eles têm a possibilidade biológica que eles têm de engravidarem e vivenciarem as mesmas experiências gestacionais que a mulher. E quando o homem ele opta por fazer um tratamento de transição através do consumo de hormônios, por exemplo, como a testosterona, esse tratamento ele reduz a fertilidade. Porém, caso o homem trans ele pare com o tratamento, esse efeito de infertilidade é revertido. Então, por exemplo, se o homem trans ele cessa com o tratamento de testosterona, a chance de engravidar é alta e às vezes acontece de forma inesperada, porque essa reversão do efeito ainda não é muito conhecida. E vale ressaltar que, por conta das discriminações que a população LGBTQIA+, sofrem, a violência sofrida pelos homens trans contém suas especificidades. E se hoje em dia, com todos os avanços e conquistas, já é difícil a garantia e o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como eu já mencionado aqui, os direitos sexuais e reprodutivos dos homens trans quase não são uma realidade no Brasil. Porque se a gente pensar de um modo geral no atendimento à saúde dessa população, suas especificidades e suas necessidades são bastante negligenciadas e invisibilizadas. Isso se deve ao fato de que a ideia de um homem trans também poder engravidar é um tabu na sociedade e um assunto recheado de preconceitos e valores religiosos. Tanto que uma das dificuldades que eu encontrei para fazer essa pesquisa foi a falta de dados e discussões sobre esse assunto e sobre esse problema tão urgente. Mas eu encontrei uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na qual 10 homens trans, que engravidaram nos últimos 10 anos, foram entrevistados acerca da experiência que eles tiveram durante a gravidez, durante o ciclo gravídico puerperal. E a partir dos depoimentos, foi possível observar o despreparo da equipe médica ao lidar com pacientes trans. E também alguns dos entrevistados, eles noticiaram o desrespeito ao nome do uso social e conversas inapropriadas sobre a sua sexualidade e sobre a sua identidade de gênero. E entre outras experiências relatadas, é importante destacar a recusa de atendimento por parte dos médicos e enfermeiros, sem qualquer justificativa plausível para isso, e também a consumação de perguntas invasivas, não relacionadas aos cuidados do paciente, e também alguns deles relataram ter sido motivo de piada por parte dos provedores de serviço e enfermeiros. Além disso, outros relataram também a realização de exames físicos, que aparentemente eram desnecessários, e principalmente de exames pélvicos. Então, por meio desses relatos dos entrevistados, a gente observa a violência obstétrica em suas várias facetas, seja através das condutas excessivas, das omissões, das negligências, que são praticadas dentro do sistema de saúde. E mesmo apesar do termo violência obstétrica propriamente dito não ter sido empregado na pesquisa, é evidente a sua presença. E cabe mencionar também que um dos participantes, ele inclusive preferiu fazer o parto em casa, por medo de o hospital não ser capaz de lidar com a sua situação, com a situação de um homem trans engravidar. E essa é uma realidade muito comum no Brasil, tendo em vista que a violência ela parte muitas vezes dos profissionais de saúde, que não estão preparados para lidar com situações que fogem da heteronormatividade ou da cisnormatividade. E por cisnormatividade eu me refiro à concepção que a sociedade tem de que pessoas cis podem engravidar e pessoas trans não, que é uma realidade muito presente hoje em dia. E essa falta de esse despreparo dos profissionais de saúde coloca em risco a saúde tanto dos homens trans quanto do bebê, por não ofertarem um tratamento adequado e seguro para eles.
E para finalizar minha fala, eu coloquei uma frase aqui, retirada de um artigo que a gente utilizou para pesquisa, que diz que, para os profissionais de saúde, o atendimento à população trans pode ser um desafio, visto que a formação nos cursos de graduação em geral não prepara para o atendimento às especificidades de saúde desses sujeitos. Nesse sentido, percebe-se como fundamental que a formação dos profissionais de saúde não seja apenas técnica, mas atravessada pela compreensão social e considere, por exemplo, que nem toda mulher tem uma vagina, assim como nem todo homem tem um pênis, que nem toda mulher se relaciona afetivo-sexualmente com homens e vice-versa. Bom, eu passo a palavra para a Ana. Muito obrigada. Ai, estava desligado. Boa noite a todos, o pessoal já me conhece, meu nome é Ana Clara. E agora eu vou tratar um pouco da parte mais tranquila de tudo isso, né, do parto humanizado, atendimento e parto humanizados. E por que é tão necessário esse atendimento? Por que é tão necessário mudar? Ressignificar o parto, dessa questão da medicalização para a humanização, trazendo menos intervenções e mais autonomia e naturalidade, é importante para a gente entender que todos nós somos seres humanos e nós precisamos ter um atendimento mais tranquilo, mais simples. E quais são os fundamentos do parto humanizado e do atendimento humanizado também? A valorização da mulher durante o processo do parto, seja ela trans ou mulher, todas as suas expectativas, né, todas as suas modalidades, vamos dizer assim. Evidenciar sua condição de sujeito de direitos, porque nós estamos tratando ali de um ser humano, de um sujeito de direitos. E com o princípio da autonomia, direito à informação, à intimidade, não utilização de procedimentos invasivos sem indicação médica justificável, porque não adianta uma indicação médica comum, como nós vimos durante todo o trabalho, mas uma indicação médica que se justifique. O aprimoramento das condutas obstétricas daqueles que atuam no acompanhamento gestacional, que foi o que a Olivia acabou de dizer. E de que maneira a gente pode trazer essa garantia? Nós aqui estamos trabalhando num ambiente jurídico. Então, como que a gente pode trazer essa garantia na forma do papel? Vamos pensar. Então, os documentos que nós temos até o momento são o termo de consentimento livre e esclarecido, o plano individual de parto, o cartão gestante e o partograma. O que é esse termo de consentimento livre e esclarecido? São orientações acerca desses procedimentos, seus riscos e benefícios, para que a mulher possa realizar as suas escolhas de forma autônoma e consciente. Então, nós estamos trazendo aqui informação e autonomia. Plano individual de parto, muito se falado ultimamente, ainda bem. Então, o plano ele era elaborado pela gestante com o auxílio de um advogado e do seu obstetra responsável, especificando as formas pelas quais se deseja a condução do parto. Por exemplo, se essa pessoa quer que esse parto seja, ela prefira uma cesárea humanizada, ou até mesmo um parto normal. Então, trazer ali nesse plano individual todas as necessidades, tudo que pode ser feito, que é recomendável, servindo de título executivo extrajudicial também. Então, é um documento que você pode, posteriormente, executar no judiciário se for desrespeitado pelo seu médico. Então, é um ponto interessante para o acompanhante que está ali observando, trazendo, participando desse momento tão especial e íntimo, saber que ele tem esse resguardo jurídico também. E o cartão gestante, ele promove uma melhor interação entre todos os agentes, todos os profissionais que acompanham a gestação, registrando as informações essenciais. Então, o fisioterapeuta, o obstetra, tantos outros, a esteticista que às vezes acompanha, todos ali acompanhando e direcionando para que seja o melhor possível, o mais tranquilo possível. E o partograma, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que auxilia o monitoramento dessa gestação também, visando reduzir a morbidade e mortalidade materna e fetal através da melhoria de assistência profissional.
E qual que é a finalidade geral de toda essa documentação? Melhorar a qualidade e assistência ao parto, promovendo mais interação entre os envolvidos no processo, entre os profissionais, pacientes e acompanhantes, porque são todos atores necessários, estão todos ali. E ainda, lembrando um pouco da questão da legislação, por que ela é tão importante? Para que exista uma norma que regulamente o parto humanizado, são necessários dados sobre a violência obstétrica e sua definição legal para a implementação de políticas preventivas e assim efetivar o atendimento ao parto humanizado, porque só através dessa definição que a colega trouxe da necessidade de uma legislação nacional, uma norma geral federal sobre o assunto, que nós podemos definir, olha, esse caso, ele é um caso de violência obstétrica, ainda que não seja nítido, porque existem vários graus de violência, mas é necessário se verificar como essa violência ocorre para que se enquadre e também a gente possa trazer todo esse atendimento e melhorar cada vez mais toda essa prevenção. Temos ali, obviamente, a Constituição Federal, o REUNA, que é a Rede de Humanização do Parto e do Nascimento, que foi um marco legal extremamente importante no Brasil em 1993, com a Carta Campinas, que descreveu algumas violências, e trazendo objetivos todos muito semelhantes, com a demonstração dos riscos desses partos, a valorização de práticas humanizadas no parto e no nascimento, estimular o protagonismo das mulheres em suas vidas, não só durante o parto, mas em toda essa preparação, em todo o relacionamento, em todo o seu direito sexual e reprodutivo. Estimular a ciência técnica e especializadas, pesquisas, né? E também outra muito importante, a Política Nacional de Humanização. Eu trouxe ela aqui, relembrando de novo, por quê? Porque ela traz ali dentre os seus princípios a autonomia, novamente, e o protagonismo dos atores da saúde e da gestante, mas como seus objetivos ela traz dignificar, aumentando o grau de responsabilidades desses atores que atuam tanto no SUS quanto na rede privada, sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dignificar também mantendo a cultura de atenção a esses usuários, tanto a gestante quanto os seus acompanhantes, que estão todos ali naquele ambiente, garantindo o direito dos usuários e seus familiares de um bom convívio, e também estimulando os trabalhadores da saúde com melhores condições de trabalho, de forma humanizada. Como nós vamos exigir aos trabalhadores da saúde uma postura humanizada, se a gente sabe muito bem que, às vezes, lá dentro, durante o ambiente de trabalho, eles não são assim tratados. É como a Sandra sempre traz, é um sistema, é uma rede. Como essa rede vai ser humanizada se os nossos servidores da saúde, os nossos trabalhadores na saúde, também não são tratados como humanos ali dentro? Então, é um ciclo. A humanização do parto, ela se direciona através da assistência e aos direitos da gestante para um parto seguro, com atendimento não violento. Então, é um ciclo. Você vai do parto humanizado para assistência, para um parto seguro, um atendimento não violento. Toda essa comunicação é muito importante. E aí, a OMS tem um documento de prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto em instituição de saúde, publicado em 2014, cujos objetivos são prevenir e eliminar as formas de abuso contra as mulheres durante o período gravidício puerperal, buscando um alto grau de saúde, promovendo assistência com respeito e dignidade da gravidez ao parto, evitando violência e discriminação. E ele é importante porque ele traz algumas medidas que precisam ser observadas pelos signatários ali da OMS. Quais são essas medidas? O apoio dos governos parceiros ao desenvolvimento social para pesquisas e ações contra os maus tratos, começar a apoiar e manter programas para melhorar a qualidade de saúde materna, direito à assistência digna, produzir dados sobre as condutas praticadas, porque só através dos dados a gente pode trazer políticas e efetivá-las, porque a gente sabe o que precisa fazer e para quem se direcionar. E o envolvimento, responsabilização e apoio significativo aos profissionais da saúde, para assim melhorar a qualidade de atendimento e eliminar o desrespeito.
E outro ponto muito importante foi que houve uma ação civil pública na qual o Ministério Público Federal, contra a ANS, requisitou a redução de cesarianas desnecessárias no Brasil, que foi um ponto primordial para que houvesse essa atenção ao parto natural, ao parto humanizado na sua forma natural mesmo, né? Não só cesarianas, para tirar um pouco essa questão, tudo é cesárea. Não, para melhorar. Perdão, me ligaram aqui, número 11. Para melhorar tudo isso. E quais eram os objetivos dessa rede criada depois dessa ação civil pública? Que é uma nova organização de cuidado ao parto e nascimento para melhores resultados da saúde, que é o projeto Parto Adequado. Então, seus objetivos são elaborar, testar, avaliar e disseminar modelos de atenção ao parto e nascimento que favoreçam a qualidade dos serviços, valorizando o parto normal e contribuindo com a redução das cesarianas desnecessárias e dos seus respectivos riscos. E o que a gente traz de tudo isso? Que o parto humanizado, ele é um processo, ele não é um produto. Você não vai vender o parto humanizado. Tal instituição de saúde tem o parto humanizado para te oferecer. Não é. Ele é um processo cuja finalidade se encontra em diminuir o máximo possível de intervenção médica. Elas são necessárias, são importantes para toda a saúde da mãe e do bebê, mas as necessárias, não as extremas, né? Promover a autonomia e protagonismo da mulher durante o parto, priorizar o processo fisiológico natural. E na cesariana também é possível o parto humanizado. De que maneira? Anestesia com segurança e na medida necessária, as mãos livres, sem sedação, o respeito à hora de ouro, que é muito importante, que é aquela primeira hora após o parto, da conexão da mãe com o nenê, e a espera no corte do cordão umbilical para que a criança ainda receba o sangue da placenta e fique ali naquele momento necessário. Então, o atendimento e o parto humanizado, ele não é um produto, e mais do que um processo, ele é um direito e é sinônimo de respeito. Muito obrigada. Bom, essa foi a nossa exposição, essas foram as referências que a gente utilizou. E eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Agradecer ao professor Renato, ao Marco e também as meninas por participarem na minha primeira monitoria, por se dedicarem, por pesquisarem. Muito obrigada. E é isso. Bom, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Bom, eu queria também parabenizar a Olivia, a Maria Giovana, a Flaviane, a Tamires, a Ana Clara, todas as meninas apresentaram o tema com uma maestria, com muita profundidade, com temas relevantes, temas atuais. Foi uma ótima apresentação mesmo. E travado, né? Eu falei agora há pouco que era para fazer em 1 hora, né? Vocês foram travadíssimos em 1 hora, mas brincadeiras à parte, foi excelente a apresentação. E agora a gente vai encerrar a apresentação, encerrar a gravação, né, para o YouTube, e a gente continua o debate aqui. Só um minutinho. Bom, vou interromper a gravação. E caso vocês ouvirem